O assunto hoje é sério, nós vamos falar sobre saúde. O ES Brasil Entrevista de hoje vai conversar com o Dr. Carlos Henrique Segal Júnior, que vai comentar sobre o Novembro Azul e a importância da prevenção contra o câncer de próstata. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença em nossos estúdios. Doutor, segundo o Ministério da Saúde, nesse triênio de 2023 a 2025, são esperados aí quase 72 mil casos da doença por ano. Esses números preocupam, doutor? Bom, é muito bom estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho mais dessa campanha tão importante que é a campanha do Novembro Azul. A campanha do Novembro Azul, ela é uma campanha muito mais ampla que só o exame da próstata. Ela envolve também todos os outros aspectos da saúde do homem, né? Quando o homem vem ao consultório procurar o cuidado com a próstata, ele tem a oportunidade de medir a pressão arterial, de ver a glicemia por conta do diabetes, receber uma orientação para cessar os vícios, enfim, o cuidado com a saúde do homem ele é muito importante. E em relação aos números do câncer de próstata, esses números incomodam sim muita gente, né? A gente tem essa estimativa que no Brasil vamos ter aí 72 mil casos novos por ano. Aqui no Espírito Santo, aproximadamente 1.400 casos por ano. E não só casos novos, mas também óbitos importantes. A estimativa é de que morram por ano em torno de 18 mil pacientes no Brasil com câncer de próstata. Uma doença que muitas das vezes, quando diagnosticada no seu início, a gente consegue fazer muito mais pelos nossos pacientes, né? Então, doutor, nesse caso, o Novembro Azul ele não só atenta para a prevenção contra o câncer de próstata. Às vezes, por exemplo, o paciente tem diabetes, pressão alta, então já pode ser detectado, né? Porque uma coisa acaba influenciando a outra, não seria isso? Sim, atualmente o que mais mata a população masculina acima dos 50 anos não é o câncer de próstata, né? Não são as causas de câncer em si. O que mais mata a população acima de 50 anos masculina são doenças cardiovasculares. E a gente já tem grandes estudos que mostram que as campanhas do Novembro Azul, os exames de rastreamento da próstata, da saúde prostática, por conta desse contato mais íntimo com o médico, ele também reduz mortalidade por outras doenças em até 30%. Então reduz também não só a chance de um diagnóstico de uma doença já mais avançada, da mortalidade por câncer de próstata, mas ele reduz também mortes por infarto, por AVC, por essas coisas todas outras, né? Que a gente tem a oportunidade também de abordar nessa campanha, nesse mês, em relação à saúde dos homens. Qual seria o melhor método de prevenção? Seria a visita regular ao médico? Seria também a questão da alimentação? Na opinião do senhor, qual seria o melhor método de prevenção? Olha, a gente tem hoje estabelecido 4 grandes fatores de risco, 4 grandes grupos, né, de pacientes. Digamos assim, um dos fatores de risco é a idade. Quanto maior a sua idade, maior é a chance de você ter um câncer. Porque o câncer ele depende de uma multiplicação da célula. É uma célula que multiplicou, que saiu defeituosa, digamos assim, e ele vai começar a crescer. Então a gente não pode parar o nosso relógio biológico. Outra coisa é em relação à genética, e aí entra a história familiar. Então aqueles pacientes que já têm, né, pai, tio, irmão com câncer de próstata têm um risco maior também, e aqueles pacientes que são afrodescendentes, da raça negra, isso por conta da genética. Então eu tenho esses 3 grandes fatores de risco que eu não consigo mexer, mas eu tenho um fator importante que eu consigo mexer, que é a obesidade. Os pacientes que são obesos, eles têm maior chance de ter câncer de próstata, assim como outras doenças e outros cânceres também. Mas eu consigo intervir nesse fator, estimulando a atividade física, estimulando o emagrecimento, uma dieta saudável, né? E a gente consegue trabalhar nisso, nesse fator de risco. A grande sacada do câncer de próstata, porque eu posso mexer em um fator só, que é a obesidade, é você fazer o diagnóstico precoce. Eu não vou conseguir deixar que o câncer apareça, mas se eu descubro esse câncer mais cedo, eu consigo dar um tratamento para essas pessoas com uma maior chance de cura e com um impacto menor desse tratamento. E aí a gente ainda vai abordar sobre os principais
impactos do tratamento depois, mas quanto mais cedo, quanto mais a doença está confinada na próstata, menor são esses impactos. Doutor, então, as visitas elas precisam ser o quê? Anualmente, semestralmente? Depende do perfil, da idade do paciente? Enfim, o que o senhor recomendaria? O que a gente tem que fazer, a primeira diferença, é que é o seguinte: o paciente que está sentindo alguma coisa, uma dificuldade para urinar, um sangramento na urina, né, que ele acha que não tem alguma coisa normal ali com ele, o paciente que é sintomático, ele deve ser examinado a qualquer momento e em qualquer idade. Quando a gente fala de rastreamento do câncer de próstata, a gente está falando de examinar pessoas saudáveis, pessoas que não estão sentindo nada. E o que é recomendado hoje pelas sociedades de urologia, tanto a europeia quanto a americana, quanto a Sociedade Brasileira de Urologia? Que a gente comece a fazer esses exames a partir dos 50 anos para todos os homens e que se continue anualmente. E para aqueles que têm aqueles fatores de risco que a gente já comentou, principalmente, né, história familiar, raça negra e obesidade, começar mais cedo, começar aos 45 anos e também manter essa regularidade de uma vez por ano, fazer os seus exames, né? São exames simples que a gente deve aderir aí como uma prática nossa mesmo anual. Agora, doutor, tira uma dúvida que é muito, creio que é de muitos homens, né? A forma de detectar a doença, porque acaba se criando, às vezes, pensamentos que, na verdade, são mitos, né? Mas a forma de detectar a doença é somente através do exame de toque, doutor? Então, a gente tem hoje dois exames que são fundamentais para o rastreamento, que é o exame clínico, que é o exame de toque, né, que é o exame digital da próstata, e a gente tem um exame de sangue, o PSA. Cada um desses dois exames, o PSA, o exame de sangue e o exame de toque, ele tem uma sensibilidade para a gente fazer o diagnóstico da doença. Quando eu junto os dois, é como se eles trabalhassem em conjunto e a gente melhora o resultado dessa dupla. Então a gente tem aí, juntando os dois, mais de 90% de chance de detecção de um câncer de próstata, mesmo nas fases iniciais. Agora, doutor, o senhor acha que muitos, né, conforme nós falamos no início, são esperados aí 72 mil casos por ano, né, um número considerado alto. Agora, o senhor acha que muitos homens ainda sofrem com essa doença por causa do preconceito? Olha, esse é um tabu que a gente deve vencer, sim. Eu acho que tem dois tabus que a gente tem que vencer. Não só o tabu de ir fazer o exame, mas o tabu também do paciente falar, se comunicar ou descobrir que as pessoas vejam que ele tem o câncer de próstata. Porque quando você faz um tratamento para o câncer de próstata, muitas das vezes você vai ter uma repercussão no seu organismo. Então ele pode falar assim: nossa, eu vou esconder isso porque senão a minha vizinhança vai achar que eu estou assim, assim, assado. Então eu acho que tem dois preconceitos, são dois tabus que a gente tem que trabalhar, né? E o que a gente sempre fala é que o exame digital da próstata, ele é um exame muito rápido, muito simples, ele é indolor. E os médicos, eles estão acostumados a usar orifícios naturais para fazer exames. Por exemplo, se você está com uma dor de garganta, como que o médico vai olhar a sua garganta? Ele não vai pedir para você abrir a boca, colocar uma espátulazinha, baixar sua língua? A sua esposa não vai colher o preventivo para ver a questão do câncer do colo uterino? Se você está com uma dor de ouvido, não enfia lá o otoscópio para observar o seu ouvido? O ânus para nós, o canal anal para nós, é um orifício natural que a gente vai utilizar para poder palpar, para poder chegar e examinar a glândula prostática também. Isso para nós é uma coisa normal, uma coisa rotineira, como se estivesse olhando uma garganta, um ouvido, né? Então a gente tem que vencer esse preconceito aí. Doutor, existe algum sintoma que antecede a doença? O senhor comentou aí sobre, às vezes, a dificuldade de urinar, né, e sangramento. Como é que seria essa dificuldade? Às vezes o homem vai fazer ali a força, a urina sai devagar. Como é que seria? Bom, a gente sabe o seguinte, que com o processo de envelhecimento, a nossa próstata, ela muda a característica dela e ela começa a ter mais replicações celulares do que o normal. E eu tenho duas condições. Quando essas células, elas se replicam, mas são células parecidas, são células idênticas à próstata,
eu tenho uma condição que se chama hiperplasia benigna da próstata. Que de benigno para mim não tem nada, porque essa próstata ela cresce muito e ela vai causar uma obstrução abaixo da bexiga. O canal da urina, a uretra, passa no meio da próstata. Se eu tenho uma próstata muito crescida, eu tenho um estreitamento desse canal. E com isso eu tenho dor para urinar, sensação de esvaziamento incompleto, o meu jato urinário ele sai fino, sai fraco. Esse jato pode ser intermitente também, de poucos a poucos. Eu vou, às vezes, muitas das vezes, levantar mais vezes à noite para fazer xixi, porque eu não consigo esvaziar bem a minha bexiga. Toda hora eu tenho que ir lá esvaziar um pouquinho. E isso, para a qualidade de vida, é péssimo, porque quem não dorme não descansa. Uhum. Então, essa é uma condição benigna. E olha só, 30% dos homens vão precisar de tratar esses sintomas. E o câncer de próstata, aproximadamente 20% aí dos homens terão. Então, eu acho que, juntando os dois, olha a importância do cuidado. Praticamente metade dos idosos, né, metade dos homens, vão precisar de algum cuidado com a sua próstata, né? E os principais sinais, sintomas de um câncer de próstata, no início, é nenhum. Porque o câncer de próstata tem a característica de crescer na periferia da próstata. Então, é na cápsula prostática. Então, nesse momento, enquanto ele ainda é pequeno, enquanto ele ainda está, né, confinado ali na próstata, ele não obstrui. Ele não causa sangramentos, por exemplo. Mas num estadio mais avançado, aí sim eu posso ter sintomas que muitas das vezes são semelhantes ao crescimento benigno. Então, quando a gente começa com alguns sintomas, a gente deve investigar, porque sendo câncer ou não sendo câncer, a consequência dessas alterações prostáticas para nós são muito importantes. Inclusive, mesmo sendo benigno esse crescimento da próstata, ele pode levar, por exemplo, a pessoa à insuficiência renal, inclusive evoluir para uma perda dos rins e passar o resto da vida fazendo hemodiálise. É aquilo que nós falamos, né? Uma coisa acaba acarretando a outra, né, doutor? E num estágio mais avançado do câncer de próstata, por crescimento tumoral, por ruptura de vasos, eu posso ter sangramentos ou essa dificuldade no esvaziamento também, igual você perguntou. Mas existe uma outra condição que para nós ainda é muito mais triste, que é aquela doença já metastática. A principal metástase do câncer de próstata é para osso, e ossos da bacia e da coluna. Então, muitas das vezes, aquele velhinho que chega com uma fratura de colo de fêmur, lá na emergência, a gente vai ver uma metástase de câncer de próstata já numa doença mais avançada, onde infelizmente a gente não vai conseguir mais manejá-lo, né, de uma forma para oferecer a cura para esse paciente. Já muito tarde, né, doutor? Já ficou muito tardio e com a doença já espalhada, né, já metastática para outros órgãos. Agora, doutor Carlos, na opinião do senhor, o senhor acha que faltam políticas públicas para que não cheguemos a esse número que estamos, né, que nós mencionamos, de 72 mil casos por ano, né? Você acha que faltam políticas públicas? Sim, faltam sim. Por quê? Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela vem recomendando que se faça sim os exames anualmente, nessa população acima de 50 anos, 45, quando fatores de risco. Mas o próprio Ministério da Saúde, baseado nas recomendações do INCA, não recomendam que se faça essas campanhas, essas políticas, esse rastreamento populacional, porque isso vem de um resultado de estudos equivocados do passado que não mostravam grandes benefícios na queda da mortalidade, mas sim agregava maior custo ao sistema de saúde e ansiedade aos pacientes. Isso a gente sabe que esses estudos eles já caíram por terra. Hoje a gente tem estudos muito mais robustos, muito mais numerosos de pacientes, muito mais modernos, que deixam claro os benefícios do rastreamento. Não só porque ele reduz doença avançada, metastática no diagnóstico em 50%, reduz mortalidade de câncer de próstata em 50% no grupo que faz o rastreamento, diminui mortalidade de 30% de outras doenças no grupo do rastreamento. Então são estudos que já corroboram a ideia de que se faça o rastreamento, mas a gente ainda está um pouco, os órgãos públicos ainda estão atrasados nesse quesito. Quem dera se a gente virasse essa chave
e a própria máquina pública também incentivasse o Novembro Azul como incentiva o Outubro Rosa, né? A gente precisa disso, porque hoje o que a gente mais tem trabalhado na urologia é se fazer o diagnóstico. A gente deve lembrar que não é porque você tem o diagnóstico que você vai precisar fazer um tratamento mais agressivo. Muitas das vezes, esse tratamento ele pode ser postergado, você pode vigiar a sua doença, né? Então, é interessante que se faça o diagnóstico, mas que se maneje adequadamente a doença. E o urologista hoje está muito capacitado e habilitado para fazer isso. Hoje, nosso grande trabalho hoje é saber quem que vai precisar de ser tratado e qual vai ser o melhor tratamento para aquele caso individualizado. E esse que é um dos principais desafios da urologia atualmente, e é isso que eu acho que torna a nossa especialidade tão interessante e motivante, porque todo dia você tem casos novos, jeitos novos de fazer a mesma coisa. Agora, doutor, uma pergunta que muitos homens fazem, né? A doença ela pode afetar o desempenho sexual do paciente? Pode sim, por conta da proximidade das estruturas ali que cercam a próstata, né? Em cima da próstata, nas laterais da próstata, rente ali, a casca da próstata, a cápsula, eu tenho os nervos que são responsáveis pela ereção. Então, se eu tenho uma doença que ela cresce muito, ela pode englobar esses nervos e eu posso ter disfunção erétil. Ao passo que se eu tenho uma doença mais avançada, quando eu faço a cirurgia ou a radioterapia, eu também vou lesionar esses nervos, porque eles vão estar envolvidos naquele processo, né? Então eu vou ter essa consequência da disfunção erétil. Outra consequência importante é em relação ao controle da urina. A próstata ela ajuda o controle da urina também, porque a musculatura que fecha a torneirinha, digamos assim, ela segura no ápice prostático. Quando eu tenho uma doença que avança por esse esfíncter, por essa musculatura, eu perco o controle da urina. Quando eu vou fazer uma cirurgia ou uma radioterapia que tem essa musculatura envolvida, eu também vou ter perdas urinárias. Mas, independentemente de consequências do tratamento, né, que a gente tem hoje é um arsenal muito grande também para a reabilitação desses pacientes. Então, pode ser até que o tempo de reabilitação seja um pouco mais demorado, mas a gente consegue hoje fazer com que esse homem volte a ter suas relações e fazer com que ele perfeitamente também controle a sua urina adequadamente. É tudo um processo de reabilitação, mas hoje a gente tem muita condição tecnológica, né, para a gente poder fazer esses ajustes. No caso de detecção, no caso daqueles pacientes que são detectados com a doença, ele pode levar uma vida normal, continuar fazendo o tratamento recomendado, não é isso, doutor? Sim, os pacientes que vão fazer seu tratamento, vão fazer sua reabilitação depois do tratamento. Hoje é muito importante lembrar também que com a evolução que a gente teve, tanto da cirurgia, com a cirurgia robótica, quanto a radioterapia, que é uma radioterapia mais focada no câncer, se minimizou muito o aparecimento dessas complicações. Hoje a gente tem essas complicações em menos de 25% dos pacientes que vão fazer o tratamento. E então, assim, pode ser que eles não fiquem com nenhuma sequela, mas se ficarem depois da reabilitação, eles vão ter sim uma vida normal e sem câncer, né? E eu acredito que depois do susto, eles possam inclusive ter uma melhoria na vida, na qualidade de vida, porque quando você passa por um processo desse mais grave, né, eu tive um câncer, eu tive um infarto, eu tive um AVC, você se preocupa mais com a sua saúde em relação à comida, tabagismo, etilismo, atividade física, então manutenção do peso corporal. Então eu arrisco a dizer que os pacientes que vão passar por um tratamento depois da reabilitação, não só vão ter uma vida praticamente normal, mas como inclusive podem ter uma qualidade de vida inclusive superior ao que eles viviam anteriormente. Doutor, para nós encerrarmos a nossa entrevista de hoje, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todo o público masculino, não só também o público masculino, mas também para todas as famílias, né? Porque eu creio que tem muitas donas de casa que estão nos assistindo nesse momento, esposas, mães, filhas, que têm, né, o pai, às vezes o irmão,
tem um ente querido que às vezes não tem a devida atenção e cuidado com a sua própria saúde. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todas essas pessoas e também para o público masculino. Olha, a principal mensagem que eu gostaria de deixar é para a gente vencer o preconceito, para a gente procurar o médico o mais cedo possível, se algum sintoma, ou se estiver bem, se você estiver se sentindo bem, procure o médico para fazer seus exames periódicos. Aqui a gente está falando de manutenção preventiva. A gente faz manutenção preventiva no carro, faz manutenção preventiva no computador, a gente tem que fazer manutenção preventiva na máquina mais preciosa que a gente tem, que é o nosso corpo. E a gente sabe que as mulheres são muito importantes nesse quesito, porque o homem ele não marca, ele enrola. A mulher, quando a mulher é sábia, ela edifica o seu lar. E ela marca a consulta, ela marca o Uber, ela vai junto. Muitas das vezes no consultório, o senhor vira para a mulher e fala assim, o que eu estou sentindo mesmo? Que é para ela falar o que ele tem. Então é muito importante que essa mulher, essa mãe, essa esposa, essa filha, leve o seu homem, né? O seu pai, o seu avô, o seu filho que seja, o seu esposo, ao médico sim, porque quanto antes a gente descobrir a doença, maior é a chance de ficar curado e menor é a chance de ter um impacto, uma sequela, uma consequência ruim dos tratamentos. A mulherada sempre marca em cima, né, doutor? Quem somos nós se não fossem as nossas mulheres, né? Elas são fundamentais em todos os quesitos. O ES Brasil Entrevista de hoje conversou com o Dr. Carlos Henrique Segal Júnior, que é urologista, e falou aqui sobre a importância do Novembro Azul, sobre os cuidados que o homem deve ter com a sua próstata, também com a sua saúde numa forma geral, e também falou sobre os métodos importantes de prevenção e também a conscientização. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Quando o senhor quiser vir aqui novamente, nós estamos à sua inteira disposição. Eu que agradeço, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa entrevista? Então dá uma forcinha aí para nós. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo em nossas redes sociais. Você também pode se inscrever em nosso canal e acessar o nosso portal esbrasil.com.br. Até a próxima!